Oi gente, estamos juntos mais uma vez para mais essa postagem. Queremos desde já pedir a você que está tendo contato com as nossas postagens, com os nossos vídeos, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de ler. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a promovermos a vida de Deus, a vida com abundância para os corações de todos os necessitados à nossa volta, tá bom? Trazemos um tema de grande relevância para os nossos dias, e o mesmo diz respeito a uma cadeia de sentimentos que invadem o nosso coração. Queremos falar sobre a síndrome da adolescência. Necessariamente, não queremos falar do adolescente em si, mas os sentimentos que invadem o coração de um adolescente e como acabam invadindo o coração de pessoas que já deveriam ter passado dessa faixa etária e não passaram. E se existe uma batalha que constantemente nos rodeia, no caso a batalha dos sentimentos, aquela coisa que acontece na nossa mente constantemente. Todas as coisas que nos rodeiam começam nessa área central da nossa mente e que automaticamente alcança o coração. Por isso que tem horas que a gente vai ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, essa coisa do coração e da mente juntos. Por exemplo, no Salmo 45 diz: o meu coração ferve com palavras boas. Na verdade, a palavra aí deveria estar na mente, mas o texto diz: o meu coração ferve com palavras boas. Por quê? Quando a mente identifica com a razão, o coração explica com os sentimentos, e quando é sentimento, a mente explica o que é isso, o que aconteceu de verdade na área sentimental, e a mente explica o que acontece na área psicológica, né? Então, pensou, o coração interpreta, sentiu, a mente interpreta, é mais ou menos por aí. A gente, claro que não vamos entrar nesse assunto no momento, mas queremos então falar sobre esse problema da síndrome da adolescência. Todo mundo sabe que a adolescência é uma fase de crise de identidade, uma época de sonhos e de fantasias, sentimentos indecisos, extremos, instabilidades. Na verdade, o coração de um adolescente é uma terra a ser semeada e é uma época de transição. Muitos sofrem, e a maioria, eu diria, sofre com essa transição. O adolescente em si, porque ele está saindo de uma época, a fase de criança para a adolescência, essa mudança de adolescente para jovem, enfim, essa transição é muito difícil para muitos. Há alguns que passam por isso com facilidade, há outros que têm uma grande dificuldade e nesse período tomam muitas vezes atitudes extremas que vão se arrepender mais tarde. É engraçado que todo adolescente tem uma ideia fictícia na cabeça. Os adolescentes pensam que eles agora estão descobrindo as coisas, sabe? Eles são revolucionários, eles são impetuosos, eles identificam-se como se todos os que vieram antes deles são ignorantes. Realmente sabedoria está com eles agora. É engraçado, chegaram agora e querem passar por cima dos que têm mais idade. Mais tarde eles vão descobrir que isso era uma fantasia, uma utopia. Essa faixa etária deve passar. Nós não podemos ficar presos numa faixa etária, não podemos ficar eternamente crianças, não é errado ser criança. Não podemos ficar eternamente adolescentes, eternamente jovens, enfim, a gente tem que crescer. Então, nessa fase de adolescência, uma faixa etária da vida, existem seus aspectos positivos e existem seus aspectos negativos e que atingem, como eu disse, pessoas que já deveriam ter passado dessa fase. Há pessoas que dão muito trabalho no emprego, dão trabalho na igreja, dão trabalho na escola e já têm idade para não fazer isso, para não se comportar dessa maneira como verdadeiros adolescentes. Mas, infelizmente, existe esse fator negativo ou fatores negativos que acompanham o comportamento de certas pessoas. Por exemplo, o primeiro problema é a continuidade. O primeiro problema é continuar como adolescente, que de manhã é adulto, de tarde é neném. O adolescente, ele tem hora que ele sabe tudo do mundo, tem hora que ele não sabe de nada. É uma instabilidade, uma coisa assustadora. O segundo lugar, que marca negativamente a vida, ou a síndrome da adolescência, é o ódio a autoridades.
E por ser uma terra que vai ser semeada ou está pronta para ser semeada, não tem uma identidade formada ainda, muitos homens, muitos, eu diria, fascistas hoje, dentro de sala de aulas, em outros lugares, acabam justamente arregimentando essas pessoas que ainda não têm uma identidade formada para incutir em suas cabeças suas ideologias. Haja vista aí a batalha na política a respeito de ideologias de gênero e outras coisas que ainda continuam lá no Congresso, continuam no meio do STF, enfim, existe essa coisa porque eles, e quando eles têm que sair para a rua, eles vão exatamente usar os adolescentes, os jovens, e colocá-los na linha de frente para promover seus ideais. Claro que a gente não está aqui para falar de política, mas todas as vezes que alguém se levanta contra autoridades, sejam elas militares, sejam elas federais, municipais, estaduais, qualquer tipo de autoridade, está escrito em Romanos, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, em Romanos 13, toda a autoridade é constituída por Deus. Quando alguém se levanta contra a autoridade, está se levantando contra Deus. Como nós falamos, os defensores da anarquia vão pregar uma rebelião contra autoridades. Então, uma das marcas de um rebelde, de alguém que está contra os céus, é contra a autoridade. Segunda coisa é contra a ordem. Eles são anarquistas. As pessoas que são acometidas desses sentimentos não estão dispostas a obedecer a autoridades, nenhum tipo de hierarquia, nenhum tipo de ordem, principalmente familiar. A primeira coisa que eles fazem é esfacelar a família, destruir a ordem familiar, pai, mãe, filhos, e essa subordinação dos filhos aos pais, o respeito que se deve um ao outro, e se por exemplo, no caso de um adolescente, se ele enfrenta um problema de separação dos pais, e principalmente se eles forem religiosos, então para os anarquistas isso é um prato feito para mostrar que esse negócio de família é uma utopia. Só que família é uma entidade criada por Deus. Tá? Quem criou a ordem que deve haver entre os seres é Deus. O homem, a mulher, os filhos. Isso é uma marca da divindade na família. A marca da Trindade está lá. Pai, mãe e prole, né? Filhos. Então está aí as três coisas básicas dentro da família. O respeito que se deve, desde criança, a criança obedecer, pai e mãe, respeitar os pais, que são, já falamos em vídeos anteriores, que é a primeira marca de autoridade dentro de casa, honrar pai e mãe, é o que vai criar alguém ordeiro futuramente, que vai respeitar as pessoas idosas, que vai respeitar o direito dos outros, enfim. Mas se esfacela a família, essa ordem não existe. E não existindo, o mundo vira um caos, vira uma anarquia. Fico triste por uma música de John Lennon que ele dizia, no Imagine, né, aquela música dele, imagine se não houvesse leis. Seria uma anarquia. Ainda bota essa porcaria como sendo uma música na época de passagem de ano ou coisa assim. Se não houvesse autoridade, você acha que todo mundo viveria bem. Imagine se não houvesse uma autoridade que burla a intenção de alguém de invadir minha casa e pegar o que é meu. Então, imagine alguém que não é, vamos dizer assim, impedido pela lei de atacar a minha esposa e levar para ele fazer o que quiser e depois devolver. Imagine se não houvesse autoridade para punir esse tipo de coisa. Então que bagunça não seria? Só na cabeça de anarquistas ou de pessoas que não têm uma identidade formada é que isso é normal. Isso é anormal, mas o anormal é considerado pelas pessoas normais, que eles consideram normais. Quando nós temos alguém dessa natureza dentro de uma empresa ou dentro de uma igreja, então o problema está instaurado. Porque são pessoas que não respeitam a autoridade, não respeitam pastores, não respeitam prefeitos, não recebam... Ah, mas tem corrupto. Meu filho, toda exceção, toda regra tem exceção. É claro, a gente sabe que existem os corruptos, mas não é por causa de um corrupto que você também vai se comportar como rebelde. A gente sabe que existem pessoas direitas em todos os segmentos, sejam religiosos ou não, e existem os picaretas, a gente sabe disso. Mas a ordem é para ser estabelecida entre nós, seja nas empresas, sejam nas igrejas, seja onde for. E quando a gente pega esse tipo de gente dentro da igreja, ele não respeita ministério, ele não respeita o grupo, né? Ele cria facções dentro da igreja, ele cria facções dentro da empresa, ele cria facções no colégio, porque são pessoas que são anarquistas. Então, quando aparece algum fascista, sei lá, alguém que defende uma ideologia
louca, eles entram com tudo, principalmente se eles forem pessoas revoltadas com algum tipo de mal que aconteceu dentro da sua casa. Então está aí, geralmente um podre procura outro podre. Geralmente quando alguém está numa situação dessa, não procura alguém direito, vai procurar alguém que esteja estragado tanto quanto ele para poder dar vazão à sua loucura. Pode observar que toda pessoa rebelde, ela procura alguém rebelde. Toda pessoa podre procura um podre. Toda pessoa anarquista, todo um anarquista procura o anarquista para poder apoiá-lo. Essas pessoas só vão desabafar com quem está estragado moralmente ou espiritualmente. E perto de alguém que está à direita, eles ficam calados ou então saem de perto ou até se levantam contra. Também eles são, né, além de inimigos da ordem, eles são egocêntricos. Para eles não interessa o que você pensa. Tanto é que essas pessoas, elas falam contra você. Quando chega a sua vez, eles saem andando, não te escuta. Por que não escuta? Porque só o que eles pensam é que vale. Então isso em todos os segmentos da sociedade é coisa terrível. Estamos falando da questão de termos uma vida de paz na sociedade e esse comportamento, essa síndrome de adolescente, esse aspecto negativo da adolescência vai trazer o que? Guerra, contenda, conflito, desobediência, não tem hora para sair nem para chegar, é assim que eles querem viver, mas estamos falando de alguém que está estragado, estamos falando de alguém que está podre, estamos falando de alguém que precisa receber vida de Deus, precisa entender que você obedecer às autoridades não significa você ser humilhado, pelo contrário, significa que para você ser protegido e ter paz à sua volta. Um erro não pode justificar o outro, não é porque alguém errou que você também deve errar, ou seja, alguém está podre, você também vai ficar podre, você não precisa ser assim. Então são egocêntricos, ou seja, não se importa com o sentimento alheio, com as leis dos outros, só importa o que eles pensam, certo? Também, obviamente, tudo esse emaranhado de coisa fala de um espírito rebelde que se levantou, né, no passado, no coração de Lúcifer, o anjo rebelde, e se levantou contra uma ordem superior que é Deus. Então todo aquele que é rebelde, ele é discípulo de Satã. Não tem como a gente pular para outro lado, é isso aí, tá? Então, diante de situações traumáticas, quem tem a síndrome da adolescência, ele faz duas coisas. Ou ele se encolhe num canto, fica arredio e não quer conversa com ninguém, e vai ficar num lugar à parte, sem dar ideia para mais ninguém à sua volta, e ficar ali amargando o seu fel. Ou então, da noite para o dia, mudam. E diz, não, tá tudo bem, agora não, encarei na boa, tá maravilha. Mas isso é falso. Eles adotam duas posturas. Ou eles se encolhem e se têm de vítimas e coitadinhos, e não buscam ajuda. Eles não buscam ajuda, porque são ególatras. Ou egocêntricos também. Eles querem alimentar aquele veneno dentro de si. Ou eles criam uma identidade falsa com comportamentos totalmente rebeldes e passam a viver como se a vida fosse isso. Eles se recusam a ir para uma terceira situação, encarar os fatos e procurar solução. Então, o que marca a síndrome negativa, a síndrome do adolescente, é a atitude rebelde, a atitude de anarquia, a atitude apodrecida, a atitude de se levantar contra tudo que é autoridade, tudo que é ordem, em outras palavras, são discípulos. As atitudes dessas pessoas nessa condição podemos falar até de um tema de um livro, de um autor famoso, chamaríamos isso de síndrome de Lúcifer, ou seja, é uma síndrome, é um sentimento que nasceu no coração do anjo rebelde que se levantou contra Deus. E toda rebeldia contra a autoridade, ela constitui-se algo que nasce no coração do anjo decaído. Portanto, esse emaranhado de sentimentos inconvenientes, tá? Egocêntricos, a continuidade de um sentimento ruim no coração, o levante contra autoridades, a não submissão à ordem, à família e assim de um modo geral, isso revela que essa pessoa ela está precisando ser tratada. Portanto, se você quer ter vida de verdade, ter paz e ter sossego, vou te falar uma verdade, se você ingressa nesse grupo, você vai ser infeliz, não se espera coisa boa de você, e toda pessoa que ingressa nisso está fadada à destruição. É uma coisa que marca o adolescente. A primeira coisa que o adolescente pensa na sua rebeldia é sair de casa e adotar uma vida sozinho, porque ele acha que isso, todo mundo já pensou isso, e todo mundo sabe que isso é fantasia, não existe esse negócio, estou vivendo bem, isso é papo furado.
aí vai viver uma vida de escolhas inconvenientes, fora da natureza, práticas pecaminosas, e vai me dizer que é feliz. Olha, quem enredou por esse caminho sabe que eu estou falando a verdade. Você está querendo enganar quem? Então, mude de atitude. Jesus Cristo veio, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele veio para que você tivesse vida, e vida com abundância. Então, abandone a sua rebeldia e venha para Jesus, tá? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.